Muito bom dia, uma saudação a todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, nos diversos países, e também aqueles que estarão lendo ou escutando estas palavras de saudação neste momento, hoje, domingo 7 de dezembro deste ano de 2025. Podem assentar-se se estiverem de pé, por favor. Por estes dias, Deus nos esteve dando muita palavra que foi prometido por ela nas Sagradas Escrituras e nas mensagens do reverendo William Branham e do reverendo William Soto, que em uma grande carpa catedral, sob ou debaixo do ministério, Deus estaria trazendo um ensinamento, o qual que nele está contido, que está contido nesses 7 trovões que no livro do Apocalipse estão sendo mostrados através desse anjo forte, e ele desce com um livrinho aberto na sua mão para entregá-lo para um homem, e que esse homem coma esse livro e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, que vem dando-lhe essa comissão para esse instrumento, para esse profeta, lhe dando essa encomenda para toda a raça humana. Olhem, diz no capítulo 10 do livro do Apocalipse: vi descer do céu outro anjo forte, envolvido em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou a grande voz, forte voz, como quando ruge um leão, e quando ouve clamar os 7 trovões, produziram as suas vozes. E quando os 7 trovões produziram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais, ou seja, o tempo, ele escreve aí, o tempo de redenção, senão que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, como ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu novamente falou comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele me disse: toma e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel. Mas quando o comi, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse título de propriedade é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus. Agora lembrem-se que também está uma outra seção dos nomes inscritos no livro da vida, que é a outra seção do livro da vida do Cordeiro, onde os nomes, ou esses nomes, podem ser apagados. Os que estão inscritos na seção do livro da vida do Cordeiro, esses não podem ser apagados. Agora olhem, na mensagem, o livro que um homem comeu, aí ele nos fala, é por isso que nós encontramos ou vemos que depois que o anjo forte deu o livro para que o comesse, depois disso você deixa de ver o anjo forte. Onde ele se meteu? Para onde ele foi? Ele meteu-se dentro daquele que comeu o livro. Ele então pega esse instrumento para que através desse instrumento
ele se manifeste, para através desse instrumento ele se manifestar. Agora vejam onde está esse anjo forte. O Espírito Santo, vejam, operando nesse mensageiro ministério de Jesus pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Moisés pela segunda vez. Aí é que está o anjo forte. E lembre-se que por aí entre 2010 ele disse: todavia a vinda do anjo forte não se cumpriu, não se realizou, aconteceu, ou seja, não desceu o anjo forte, não desceu. E diz que todavia, aí mesmo diz que todavia a segunda vinda de Cristo não aconteceu, não se fez, porque todavia ele está no lugar de intercessão, ele fala aí. Portanto, todavia, esse anjo forte não tinha se metido dentro de um instrumento de um véu de carne. Mas ao terminar ou finalizar as 7 eras, e terminar, vejam vocês, a dispensação da graça. Depois disso, nesse entrelaçamento dispensacional, tinha de aparecer esse anjo forte para que na terra fosse clamado e fosse dito que o tempo não seria mais. É ele quem põe o final ao reino dos gentios, o fim deste reino, e estabelece o reino messiânico. E é esse quem pôs fim, ou que deu fim à dispensação da graça e lhe dá começo, a abertura e o início da dispensação do reino, porque ele é quem tem o que ele tem as chaves, ele é quem tem as chaves para fechar e ninguém abrir, e abrir e ninguém fechar. Agora vejam, ele continua dizendo, então, o ministério desse que comeu o livro é uma manifestação do anjo forte. Então é o anjo forte, então é através dele, desse que comeu o livro, dando a conhecer os mistérios escondidos desde antes da fundação do mundo, dando a conhecer o grande mistério pelo qual houve ou aconteceu silêncio no céu por quase meia hora. Podemos então ver o livro que estava no céu, o livro misterioso. Podemos então já ver o lugar onde há de chegar esse livro. O vemos aí na Escritura, o lugar assinalado para esse livro chegar é na boca e no ventre do último dos profetas, para trazer pela última vez a última profecia, a última mensagem de Deus. Esse é o tempo maior, mais importante de todos os tempos. Por que é o tempo mais importante de todos os tempos? Porque é o tempo onde o título de propriedade volta para a raça humana. Para realizar a ressurreição e a transformação é necessário o título de propriedade no meio da raça humana, senão não pode acontecer. Portanto, Deus, no seu programa, neste tempo final, está cumprindo a sua palavra de que estaria nos restaurando não apenas no campo espiritual, mas também no físico, a todos os filhos e filhas de Deus. E isso o torna possível, o título de propriedade torna isso possível. Tem que estar o título de propriedade na terra e não no céu. É na terra que teria de estar. E Deus, neste tempo, cumpriu ou tem cumprido esse programa, essa profecia, e já a estamos palpando com nossos próprios olhos. Vimos onde está esse anjo forte. Esse anjo forte está nessa manifestação. Ou seja, aqui, esse anjo forte, nesse mensageiro, é uma manifestação dele, em quem, neste tempo final, que ele está trazendo essa fé de transladação, essa fé de rápido, trazendo nele. É o ministério da manifestação do anjo forte. O ministério da manifestação do anjo forte. Que Deus os abençoe, Deus os guarde hoje. Que Deus derrame grandes bênçãos também através da palavra que estará sendo trazida e nos abra o entendimento, as Escrituras, para continuar compreendendo e entendendo a sua palavra, e o Senhor nos abrindo o entendimento, e que muita palavra se encarne em nossos corações, que cresçamos mais
com tudo aquilo que Ele nos estará dando neste dia. Até às 7 horas aqui em Matamoros, que são as 9 horas AM, antes Meridian, lá em Porto Rico. Que Deus os abençoe e guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Vimos o ministério dessa manifestação do anjo forte, o ministério da manifestação do anjo forte. Que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos.